Vamos aí, neste momento, produção, peço imagens do Ministério Público. Quero ver um bocadinho, ouvir, perceber e entender o Ministério Público. Este garante, esta entidade, vamos ouvir como é que se posiciona o Ministério Público. Atenção na resposta, atenção na pujança, atenção no posicionamento, atenção na expressão facial, atenção na gesticulação, atenção em tudo. Carrega aí, faz favor. Tratando-se de uma ação criminal, como diz, o Ministério Público, sempre que tem notícia do crime, autua, faz o devido processo e vão seguir as investigações necessárias com vista ao apuramento do que é que efetivamente aconteceu em Chinavane. Bom, é muito prematuro de tirar aqui algumas ilações. Não tenho domínio de toda a situação, assim como talvez os senhores jornalistas também apercebi-me, vi, mas como instituição e nós temos um dever legal de sempre que há uma notícia e quando alguma coisa não está clara, de fazermos a devida investigação e trazermos ao de cima aquilo que é a verdade material. De facto, a Constituição e a lei dizem que o Estado responde pelos atos praticados pelos seus agentes. Caso se apure alguma responsabilidade desses agentes, vai-se ver que tipo de responsabilidade se trata. Se for uma criminal, sabem que a responsabilidade criminal é pessoal, ela não é transmissível para o Estado, mas se for uma responsabilidade civil, eventualmente se poderá chamar aqui a solidariedade do próprio Estado, depois ele ter o direito de regresso da parte do agente que infringiu as normas. Ouviram a língua portuguesa, senhoras e senhores? Entenderam aqui o português? Entenderam a explicação? Não sei se entenderam. Produção, carregue nas linhas mesmo no início, vou mandar parar. Carrega no início, na linha mesmo, a primeira parte, a primeira coisa que diz. Carrega aí. Tratando-se de uma ação criminal, como diz Tratando-se de uma ação criminal, como você, jornalista, diz. Não é como o Ministério Público afirma, diz. Tratando-se de uma ação criminal, como você, jornalista, está a tentar dizer aqui. Não somos nós a dizer que ali houve um crime, uma ação criminal, a priori. Ai. Continua aí, faz favor. O Ministério Público, sempre que tem notícia do crime, autua, faz o devido processo e vão seguir as investigações necessárias com vista ao apuramento do que é que efetivamente aconteceu em Chinavane. Bom, é muito prematuro de tirar aqui algumas ilações. Não tenho domínio de toda a situação, assim como talvez os senhores jornalistas também apercebi-me, vi, mas como instituição e nós temos um dever legal de sempre que há uma notícia e quando alguma coisa não está clara, de fazermos a devida investigação e trazermos ao de cima aquilo que é a verdade material. De facto, a Constituição. Ai. Ok, deixa estar o que eu queria dizer. Avança aí, produção. Avança. Ok? E a lei dizem que o Estado responde pelos atos praticados pelos seus agentes. Caso se apure alguma responsabilidade desses agentes, vai-se ver que tipo de responsabilidade se trata. Se for uma criminal, sabem que a responsabilidade criminal é pessoal, ela não é transmissível para o Estado, mas se for uma responsabilidade civil, eventualmente se poder... Corre. Muito bem, pode tirar. Ai. A responsabilidade criminal é individual. Senhor agente, se é que recebeu alguma orientação, alguma ordem legal, senhor agente, se é que emocionou-se, não pense que terá ali a alcunha, o ombro, o apoio do Estado. Se a família sonhava, conforme diz aqui
no Vunga, diz entidade XYZ, vamos processar o Estado. Não. Estado em serviço do Estado, sim, mas o cidadão tem uma atividade criminal sozinho. Esse vai responder se sim. Sim, ainda estamos a investigar. Eu vi as imagens como vocês também já viram. Eu vi aquele cidadão a entrar, não demorou, abriu a porta para ele, entrou, pá, e saiu. Isso não é suficiente para tirar conclusões. Nós temos que fazer um estudo para concluir se de fato houve excesso ou não. E depois disso, é que vamos dizer aqui é uma atividade criminal. Então você vai responder, João. Polícia. Esqueça isso do Estado. Esquece isso. Temos aí a ordem dos advogados, produção? Temos a ordem dos advogados. Vamos meter a ordem dos advogados para o receptor pagar aqui. Temos a ordem dos advogados? Ai. Está o rubro isto. Várias forças vivas estão a se levantar. Várias entidades estão a se levantar. Temos a ordem dos advogados ou não? Temos aí Adriano Vunga ou não? Quero esses dois aqui para sairmos deste assunto. Esses dois. Depois já para as linhas. Aí está a ordem dos advogados. Temos no jornal os advogados, produção? Ou não? No jornal? Nosso jornal. Ai. Senhoras e senhores, quero ouvir a bastionária da Ordem dos Advogados. Essa mulher mais forte dos advogados atualmente em Moçambique. A representar. Quero ouvir. Quero entender. Número 3, produção. Número 3. Creio que é número 3. Vamos, nesta ordem de ideias, ouvir a nossa bastionária, perceber o que é que está a dizer, qual é a visão dela sobre este assunto. Assim que terminar o discurso da bastionária, coloque-me o documento da ordem. Enquanto leio o documento, o Dr. Pangai pode entrar aqui no estúdio. Carrega aí. A Ordem dos Advogados de Moçambique condena a atuação da Polícia da República de Moçambique no baleamento mortal de um jovem que ocorreu na casa de pasto em Chinavani, na província de Maputo. A primeira bastonária da Ordem dos Advogados, Tera Dai, defendeu que o caso deve ser investigado com celeridade e imparcialidade, exigindo a intervenção do Ministério Público para o esclarecimento dos fatos e responsabilização dos autores, caso sejam confirmadas irregularidades. Que repudiamos porque entendemos por aquilo que se pode verificar das imagens que não só há um excesso, mas também desproporcionalidade da força. Se tratando de um indivíduo procurado, entendemos que há meios suficientes e a polícia que se fez ao local tinha meios suficientes para poder recolher o indivíduo e legalmente conduzir este processo como é de direito, até porque assim impõe a nossa Constituição. O Ministério Público é chamado a assumir esta investigação, não só do ocorrido, mas também dos envolvidos. A identificação de todos os membros e agentes das forças policiais que estiveram presentes naquela ação e a devida responsabilização, efetivamente, em termos hierárquicos, inclusive, e do próprio Estado, porque estamos a falar de agentes das forças policiais que têm o dever de proteger. Tera Dai acrescentou que atos desta natureza fragilizam o Estado de Direito e contribuem para a perda de confiança dos cidadãos nas instituições públicas. O cidadão. Isto
conduz e agudiza esta falta de, digamos, não só credibilidade, mas de confiança do cidadão nas instituições. É um tanto quanto gravoso e preocupante. Preocupante porque vemos os pilares de um Estado efetivamente de direito e que se pressupõe democrático serem dilacerados. A Ordem dos Advogados reitera que todas as atuações das forças de defesa e segurança devem obedecer aos princípios da legalidade e respeito pela vida humana, defendendo que situações desta natureza sejam esclarecidas de forma transparente. Traz documento. Na tela conseguimos ver este documento, senhoras e senhores, da Ordem dos Advogados, depois da imagem que acabam de acompanhar, comunicado. Posicionamento da Ordem dos Advogados sobre a execução ocorrida em Chinavane. A Ordem dos Advogados de Moçambique manifesta profundamente preocupação e veementemente repúdio perante os relatos amplamente divulgados sobre a morte do cidadão Narciso Sambo, conhecido por Macobo, alegadamente ocorrida em consequência de uma intervenção policial no posto administrativo de Chinavane, distrito de Manhissa, província de Maputo. A confirmar-se que a vítima foi privada da vida em circunstâncias que configuram uma execução sumária. Foi privado da vida em circunstâncias que configuram uma execução sumária. Estaremos perante uma das mais graves violações da Constituição da República, do direito à vida, da dignidade da pessoa humana e dos princípios fundamentais do Estado de Direito democrático. No Estado de Direito, nenhuma pessoa perde a sua condição de sujeito de direitos em razão do seu passado. Nenhuma pessoa perde a condição de sujeito de direito em razão do seu passado. Independentemente de ser criminoso, é ladrão, é o quê, não lhe podem tirar o direito da vida. Está lá, intacto esse direito. Do seu cadastro criminal ou das suspeitas sobre si recai. A periculosidade atribuída a um cidadão, por mais grave que seja, não elimina as garantias constitucionais, nem autoriza agentes do Estado a substituírem os tribunais. Um agente do Estado não pode substituir tribunal. Aliás, os tribunais moçambicanos não condenam a pena de morte. A Polícia da República de Moçambique e as suas unidades especializadas, existem para prevenir o crime, proteger pessoas e bens, assegurar a ordem pública e fazer cumprir a lei. Não lhe compete julgar, condenar ou executar cidadãos. Quando um agente do Estado se arroga o poder, ele próprio, quando um agente do Estado se arroga poder, ele próprio, senhoras e senhores, poder ele próprio se arroga. Se dá poder, se patenteia, se mune, fica todo detentor. Sim é sim, não é não. A última voz é dele. Não importa se essa gente, estamos a falar daquele que está no terreno ou daquele que mandou. Duas vertentes. Aquele que está no terreno ou aquele que mandou, se há que existe aquele que mandou. Quando um agente do Estado se arroga o poder de decidir quem deve viver ou morrer,
deixa de agir como garante da legalidade e converte-se ele próprio em violador da ordem jurídica que jurou defender. Termo GC. A utilização da força letal por agente da autoridade está sujeita aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e estrita indispensabilidade. Qualquer atuação que ultrapasse esses limites deve ser objeto de escrutínio rigoroso e responsabilidade efetiva. Ordem dos Advogados de Moçambique. Senhoras e senhores, vimos neste momento de uma forma consecutiva, estamos acompanhando de uma forma consecutiva tudo aquilo que está a discutir, tudo aquilo que se está a fazer, que todas as reações da sociedade civil, Ordem dos Advogados, Ministério Público, da Polícia da República de Moçambique, do CERNIC, sobre este baleamento, sobre este assassinato. Agora me falta o último elemento, depois vou ao meu debate. Vamos ouvir o que diz a sociedade civil, no caso na voz do Adriano Vunga. Produção, coloque-me aí o Adriano Vunga. Queremos ouvir a reação. Você está em casa, é convidado a deixar seu último contributo aqui sobre esta situação também. Você é convidado também a deixar ficar sua visão de uma forma rápida, porque temos muita coisa por discutir aqui, mas gostávamos de ouvir de você como munícipe, você como cidadão, como é que avalia as reações. Ontem, de uma forma bruta, trouxemos simplesmente as imagens que relatavam a morte deste cidadão ou o assassinato, o momento em que a polícia baleava dentro do estabelecimento e o momento em que a polícia entrou. E nós dissemos que houve 7 tiros. O primeiro tiro houve lá fora. Segundos depois, houve o segundo tiro. E na imagem depois aparecem 2 agentes da UIR acompanhando o cidadão barrigudo, com casaco preto, e abre a porta para ele. Logo que abre a porta, houve-se mais 5 tiros. Pelas imagens de fora, não dá para perceber que são 5 tiros de quê? Em menos de 1 minuto, o cidadão barrigudo sai acompanhado de volta de 4 homens. Isso estamos a falar antes de ter as imagens de dentro. Mais tarde, quando damos as imagens de dentro, onde foi notório que 2 homens da UIR tentavam deter, tentavam mobilizar o Narciso. Um pegou a mão do Narciso